Alô, sejam muito bem-vindos ao canal da Escola de Fotografia. Eu sou o professor Guilherme Bressan, professor de fotografia há mais de 10 anos, mestre em fotografia contemporânea na Europa, também fotógrafo profissional, tanto autoral quanto comercial, há mais de 10 anos, e estou aqui sempre buscando compartilhar conhecimento de qualidade com vocês aí que gostam de fotografia, que têm afinidade pelo tema. Já falamos sobre o diafragma no vídeo passado, hoje então vamos falar sobre o complemento dele, que é o obturador. O obturador então é uma velocidade, enquanto o diafragma acabava sendo um tamanho, um buraco, que ele pode ser maior, deixando entrar mais luz, ou menor, deixando entrar menos luz, como a gente viu no vídeo passado. O vídeo de hoje trata do companheiro desse diafragma, que é a velocidade de obturação. Então vamos concordar que quanto maior for o buraco, mais luz vai entrar. Então esta janela, literalmente uma janela, que é a velocidade de obturação, é o obturador, ela teria que abrir e fechar mais rápido, devido ao fato de que o buraco é maior. Em compensação, se esse buraco for menor, preservando mais elementos do fundo, então com uma maior profundidade de campo, vocês concordam que essa janela teria que abrir e fechar em maior tempo, deixando a luz entrar por mais tempo, tendo em vista que o buraco é pequenininho. É exatamente esse o segredo da velocidade de obturação. Ou você vai deixar borrar as coisas, então ter essa aparência de mexido, de varrido, com um movimento aparente. As baixas velocidades de obturação permitem, ou você vai fazer o assunto congelar, super congelado, super rápido, tendo em vista que você usou uma alta velocidade de obturação. Então a gente sempre tem que pensar que este parâmetro aqui, ele vai de mais luz a menos luz, e isso ajuda a gente não se confundir, não falar maior ou menor, entendendo então que essa barrinha, mais ou menos aqui no meio termo, tá 1,60, tá 1/30. Então isso aqui nada mais é do que uma fração de segundo. Aqui deste lado, totalmente com luz, é 1 segundo inteiro. A título de curiosidade, quando a gente pisca, essa velocidade é mais ou menos 1/30, ou seja, a metade, o meio termo dessa barrinha. Eu consigo efeitos como esses dois aqui, essa gota super congelada ou estes cavalos correndo no campo com a impressão de algo movido, mas algo parcialmente congelado. Então isso aqui é o que a gente chama de panning, do inglês borrado. As baixas velocidades, então, eu costumo dizer para os alunos que são abaixo do 1,15. 1,15 já se inclui como uma baixa velocidade, ou seja, quando você for fotografar, tem que manter a tua câmera bem paradinha e não ter aquela mania de baixar para ver a foto rápida, porque vai borrar essa foto. Então, se possível, até segure e prenda a sua respiração. Encaixe os braços junto ao peito, segura o ar, faz a foto e aí sim que você calmamente puxa essa imagem e vai ver. As altas velocidades de obturação, pelo contrário, já são as velocidades acima do 125. O 125 se inclui nessa medida, neste parâmetro. Então, outra coisa que eu falo para os alunos que é de extrema relevância é você usar passos completos. Notem que só estão alguns dos elementos das velocidades que a gente conhece colocadas aqui, porque eu não gosto de ficar usando terços. Então, entre cada um desses elementos, tem dois valores que, para mim, professor de fotografia, não me parecem interessantes, me parecem só um fator de perda de tempo. Então você tem que resolver o teu trabalho de maneira ótima e não deixar os modelos cansados te esperando. Eu faço essa foto em 1,125, aí falo, tá escuro, vou pro 1/100, tá escuro, vou pro 1/80, tá escuro. Aí que você finalmente muda pro 1/60 e a foto sai boa. Então não era mais fácil você ter economizado essa mudada e ido direto do 1,125 pro 1/60? Agora eu entendi! Por isso que eu prefiro usar passos completos. As mudanças de luz têm que ser fortes e efetivas para a câmera digital conseguir nos mostrar alguma mudança. Aqui vocês têm exemplos de fotos feitas com baixas velocidades, então você vai mover a câmera por inércia, quebrando o movimento de algo que está em movimento. Então aí você tem que fazer a foto em baixa velocidade e realmente acompanhando o movimento do que está passando. Aqui nesse segundo exemplo você já está num tripé e o carro passa e só deixa o rastro dele. Então aqui são alguns segundos de exposição, inclusive, tá? Não frações de segundo, como a gente estava vendo. E aqui nesse caso da estrela chegam a ser horas de exposição, então é o chamado modo bulb. Algumas câmeras, BULB, algumas câmeras, quando chega no limite dos 30 segundos, o próximo passo é o bulb. Outras câmeras não têm isso, é melhor você girar na rodinha acima do equipamento. Aí você consegue simplesmente clicar, a câmera vai ficar trabalhando e ela só vai parar de fazer a foto a hora que você volta ali e volta a clicar. Então é, entre aspas, um clique eterno que capta inclusive o movimento das estrelas aqui nessa imagem, como vocês conseguem ver. Este aqui já é o zooming, então você faz a baixa velocidade dando um zoom na imagem, dá a impressão que você está entrando nessa imagem, é um efeito bastante interessante também, principalmente se o fundo não brilhar muito, se for um fundo mais neutro, um lugar um pouquinho mais escuro. Isso tende a funcionar bem. Portais, portas, entradas, formas redondas, então justamente remete ao zooming, o efeito de fazer a foto mexendo no zoom. Veja então que existe a possibilidade de eu mandar na câmera e escolher se eu quero essas pessoas borradas ou se eu quero essas pessoas congeladas. Eu fecho o buraco para o sentido menos luz
e baixo a velocidade para o sentido mais luz. Logo eu consigo a primeira foto, que são as pessoas borradas. Se eu fizer o contrário, que é a chamada compensação, eu abro o buraco para o sentido mais luz e eu subo a velocidade para o sentido menos luz, eu consigo a segunda imagem, que é um super congelamento, inclusive das fumaças e dos fogos lá atrás dessa imagem, as duas fotos do Sebastião Salgado. E isso tudo vai ser guiado pelo meu fotômetro, que é essa reguinha que a gente encontra abaixo da câmera. Então, aproximadamente quando a minha imagem, a minha combinação entre diafragma e obturador estiver próxima ao zero, é a luz bacana, é a luz meio termo, a luz ideal da onde você está apontando a câmera. Porém, sempre falo isso com os alunos, prefiro que vocês não fiquem viciados em zerar esse fotômetro na exatidão. Prefiro que vocês fiquem viciados em usar passos completos, tanto de diafragma quanto de obturador. Isso é bem mais assertivo, faz vocês perderem menos tempo e resolverem as coisas de maneira mais rápida, sem se preocupar com questões técnicas de câmera, que afinal de contas não são tão importantes, porque você, como fotógrafo, já tem que pensar no teu quadro, onde começa, onde termina essa foto, já tem que pensar no foco, já tem que pensar, ter medido essa luz. Então, isso é um todo. E é que nem aprender a dirigir, quando você pega a manha, você nem se preocupa mais em pensar em passar a marcha. É nesse modelão que é? Por hoje é isso, muito obrigado, sou o professor Guilherme Bressan, fique à vontade para curtir, comentar ou compartilhar este vídeo com pessoas que você sabe que gosta e apareçam sempre aqui na Escola de Fotografia, porque aqui é qualidade, não quantidade.